quem escreveu toda a literatura védica, como é que é o nome? Vyasadeva. Vyasa. Tá. Então o Vyasa escreveu toda a literatura védica, ele era, na verdade, uma... Encarnação, um avatar. Um avatar, que é Krishna, exatamente o que a gente entende que é um avatar. Isso, que é uma encarnação de Deus. Tá, ele era um humano. Não exatamente humano, porque ele, apesar de ter aparência humanoide e tudo mais, ele não era humano. Tanto que ele está vivo até hoje. O Vyasa? Sim. Onde? Vyasadeva. Então, onde? As escrituras não dizem bem exatamente como, nada, mas ele, a última informação é que ele está nos Himalaias. Oxa. E você não vai chegar lá e encontrá-lo. É ele que encontra você. Se você tiver possibilidade para isso, né? Se for necessário. Então a gente tem alguns grandes mestres, como Madhvacharya, que conviveu 30 anos com Vyasadeva nos Himalaias e bebeu direto da fonte. Aqui, ó. Mas seria o mesmo corpo ou ele vai trocando de corpo? É o mesmo corpo. É que é um corpo que não é um corpo humano normal. Ele não é humano. Mas ele é físico. As escrituras védicas, elas não são humanas. Elas foram escritas por Deus. Por isso elas são chamadas de Apaurucheia. Isso é muito importante entender. Porque o que acontece? Um profeta, que é aquele cara inspirado por Deus, por mais que ele tente não errar, ele sempre vai ficar sempre vai colocar o lado dele do negócio. Tanto que tem vários exemplos disso, né? Então, para não ter esse problema, já o próprio Deus encarna. Que ele mostra a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Porque é Deus falando. Não é um humano falando inspirado, porque aí você pega um profeta, fala diferente do outro profeta, que é diferente do outro, e aí você monta um livro que está conflitante às vezes, até nessas... Aqui é um cara só, que escreveu tudo. O Vyasa. O Vyasa. Tá. Que é uma própria encarnação de Vishnu, de Deus. Você tá entendendo? Mas o Vyasa seria alguma coisa equivalente a Jesus, por exemplo? Não, diferente. Jesus, inclusive, está prevista a encarnação dele nas escrituras védicas. Nas escrituras tem um Purana chamado Bhavishya Purana. Hoje em dia esse Bhavishya Purana foi alterado. Os ocultistas mexeram naquilo, lá distorceram tudo, propositalmente. Mas o Bhavishya Purana, Bhavishya significa futuro. O que vai acontecer no futuro. E lá está previsto o nascimento de Buda. Lá está onde ele ia nascer, filho de quem, o que ele ia fazer. O aparecimento de Mohammed, o aparecimento de Jesus Cristo. Tem lá, está lá, no Bhavishya Purana. É muito interessante isso. E a volta de Jesus? Essa é interessante. Está previsto lá? Não, lá fala que Jesus é um Shakti. O que aparece lá? Você conclui que ele é um Shakti Aveshavatara. O Shakti Aveshavatara ele não é exatamente uma encarnação de Deus. É um ser humano que é empoderado por Deus. Shakti quer dizer poder. Power, é isso mesmo. Poder, pode falar em inglês. O que poder, né? Para que o cara fique investido daquele poder. Foi mandado por ele. O que Jesus falava? Quem recebe a mim, recebe o Pai. É o Pai. Então ele era investido por Deus. Buda é outro Shakti Aveshavatara. Uma pessoa comum. Buda reencarnou várias vezes. Ele fala isso daí. Eu não sou Deus, eu não sou nada. Mas ele foi investido por Deus para fazer uma coisa. E ele consta nos Puranas, não é só em um, não, em vários Puranas fala, né, no Bhagavata Purana, no Bhavishya Purana, fala da vinda de Buda. E é por isso que quando ele surge, o pessoal já sabia que ele ia aparecer. O pai dele sabia quem ele ia ser. Porque já tinha as previsões nas escrituras, e os sábios, quando leram os sinais nele, porque os sábios sabiam ver os sinais no pé, na mão, e ler os astros lá, falavam, esse é o cara que está falando lá.
Não tem como se enganar. Exatamente, esse é o Tá cara, né? escrito. Aí o pai dele tentou dissuadi-lo dessa tarefa, mas não deu certo. Porque é uma tarefa pesada, né? Para um Exatamente. pai não é ruim. Não é tão Exatamente. bom isso, né? Para Exatamente. os outros é bom, mas para o pai. E o budismo, enfim, ele é uma longa história. Eu só queria mostrar aqui, que está escrito aqui, Eu não enxergo, você enxerga aí? sucessão discipular. Ah, tá, agora eu vi. A sucessão discipular começa por Krishna Krishna. e vai até Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Uhum. Esse foi mestre desse, que 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 foi mestre Até chegar. até chegar no nosso fundador do movimento Hare Krishna. Então o que acontece? Lembra que eu te falei que quando o cara que escreveu, Vyasadeva, desculpa. Cadê o... Você Deixa eu ver, perdeu? o Vyasa... Está aqui. Tá, o Aí. Vyasa, ele teria quantos anos? Aqui, ó. O Vyasa, ele tá Vyasa onde? tá no quarto lugar aqui, ó. Uhum. Tá. Tá vendo aqui? Ah, No tô número vendo, o quatro. Vyasa. E esses outros todos aqui, eles também existiram. Sim. Estão todos vivos também? Não, só Vyasa. Ah, só o Vyasa. Vyasa que é um... E quem é esse aqui? O Porque Crispa todos aqui, Brahma... nem todos Ah. são avataras, Ah, tá. tá? São mestres, mas nem todos são avataras. Uhum. Mas é uma sucessão discipular. Só tentar arrumar o seu microfone aqui. Opa, Vamos ver desculpa. se a gente consegue. Eu quero pedir desculpa para o pessoal que está assistindo. Eu tenho um problema crônico de garganta. Ó, a água tá aqui, E ó. quando eu chego num lugar muito empoeirado assim... Não, mas aqui não tem muito Não é problema, empoeirado assim, lugar com coisa antiga, sei lá, se é psicológico, né? Eu já me sinto meio a garganta Travado. né, travando, né? Não, sem Tá problema. vendo esse negócio de espuma? Assim, É, um dá negócio, uma né? impressão, mas tá, Toda tá vez que eu limpinho. entro no estúdio, minha garganta começa a coçar, cara, é incrível. Mas eu essa peço aí- desculpa, viu, porque eu já vi pessoal reclamando às vezes que você vai dar entrevista e fica tossindo. Não tem problema. não Então tem- quer dizer que uma encarnação, se eu entendi direito, de Deus pode estar nas escrituras, está no Himalaia, é isso? Esse Vyasadeva, sim. Vyasadeva. E algumas pessoas muito abençoadas tiveram contato com ele. Você falou que teve Sim, com sim. 30 anos. Madhvacharya, que é um dos mestres. Mas aí, então, esse abençoado aí, ele pode dar palestras maravilhosas. Não, então, ele já morreu. Há muito tempo atrás. Sim, mas ia ficar todo Sim, mundo mas atrás é o que dele. ele fazia. Ele montou uma escola, assim, dentro... porque, de acordo com as escrituras, existem 4 sucessões discipulares diferentes que são autorizadas. Sabe isso que eu te falei que vem de Vyasa? Uhum. Surgiram 4. Essas são as 4 autorizadas. Se o cara está dentro de uma sucessão discipular que não pertence a nenhuma dessas 4, é dor de cabeça. Entendi. É bom você, como é que se diz? Rever os seus conceitos, né? Então o Vyasa aqui, só para ficar bem claro, então ele é uma personificação material de Deus. Ele é uma encarnação de Deus. É chamado de encarnação porque ele pega um corpo grosseiro. Aqui eu vou ter que fazer outra explicação, que é essencial. Porque a confusão toma dimensões absurdas nisso aqui que a gente vai tocar. É muito, muito confuso mesmo. Estamos tentando aprender aqui. O que acontece? Todas as religiões, crenças esotéricas, acreditam que quando você morre, você perde o seu corpo material Físico. grosseiro e vai para o mundo espiritual. Sim. É o que todo mundo Ah, fala. não é isso? É. Então, na visão védica, não. Aquela vida que você tem depois que você perdeu esse corpo ainda é material. Só que é material sutil. Então, os deuses, demônios, tudo esse negócio, espíritos, fantasmas, é tudo material, só que é material sutil. Então, o que as outras religiões chamam de espiritual, nós chamamos de material sutil. Uhum. E o que nós chamamos de espiritual, as outras religiões não fazem nem ideia. Não tem em conta isso. Isso é muito importante entender, porque senão você vê Ganesha, que é um semideus, é material. Ele nasce e morre. Não é infinito, ele sofre, ele está em ignorância. Apesar de ele ser muito... Assim, se eu pegar você e comparar você a um sagui, você é um deus pro sagui. É verdade. Mas você sabe tudo.
Não, Nós vivemos em ignorância, em angústia, em tristeza. Não é verdade? sempre. E parece que porque você é superior, a sua angústia é até superior a dele. As pessoas até invejam o cara. Fala, pô, eu queria ser um pouco assim para não sofrer tanto, você está entendendo? Queria ter uma vida mais simples. Né? Então, os semideuses, em relação a gente, eles são como Deus, assim, coisa e tal, mas perto de Krishna eles não são nada. Então, até no Bhagavad Gita explica isso. Então o Vyasa, mesmo ele sendo Deus, ele fica numa categoria de semideus. Não, ele é uma encarnação de Deus e com um certo propósito. Tá. Ele tem aquele propósito determinado e ele vai fazer aquilo. E ele terminou e continuou aí. Por algum motivo ele continua, não se foi. Né? Porque eu não faço a menor ideia. Né? Nem tudo é escrito. Né? Mas ele continua escrevendo algo? Não. A última coisa que ele escreveu foi a conclusão, o comentário final de toda a escritura dele. Porque ele tinha um mestre espiritual também, que era Narada Muni. E, assim, porque mesmo Krishna, quando vai no planeta Terra, ele tem o mestre espiritual. Uhum. Mesmo ele sabendo tudo, porque ele estava aqui no mundo material, entrou no jogo da coisa, né? É que nem o Jesus, por exemplo. Jesus não tinha um pai e a mãe, não tinha que obedecer, era superior numas. Né? Porque estava fazendo o papel de filhinho ali, de família e tal. Mas, então, quando Vyasadeva esteve aqui no mundo, ele tinha um mestre espiritual chamado Narada Muni, também que era um ser que não é humano, assim, humanoide, mas não é humano como nós. E quando ele terminou de escrever tudo, o mestre espiritual dele falou assim, ele ficou meio chateado, porque ele percebeu que faltava algo. E o mestre dele falou, então, escreva a conclusão final de tudo. E aí ele escreveu uma obra fantástica, chamada Bhagavata Purana. Bhagavata Purana. Lembre-se que Bhagavan é o Senhor Supremo, aquele que possui as 6 opulências, é o Senhor Supremo. Então, Bhagavata Purana é o Purana que vai tratar de Bhagavan, do Senhor Supremo. E aí ele só escreveu os passatempos de Krishna, as histórias de Krishna, tudo e comentou toda a literatura védica baseada nos passatempos de Krishna, você está entendendo? Foi a última obra que ele escreveu.